Amém. Graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, que seja o Senhor operando, ministrando, transformando. Aleluia. Que a graça de Deus venha falar aos nossos corações, que a misericórdia do Senhor venha ser derramada. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Maravilha, Jesus. Obrigado, Senhor, que seja o Senhor trabalhando, aleluia, você, o Senhor operando com poder e graça. Maravilha, até que nos ajudou o Senhor. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é santo. Que vidas sejam transformadas, curadas, libertas, que o Espírito Santo de Deus venha operar com graça e poder. Que pessoas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo, ouvindo, Senhor, essa palavra. Que vidas sejam restauradas pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Que a Tua palavra seja pregada com excelência, com zelo, com carinho, com tremor. E que venha produzir uma grandiosa colheita, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor envie as pessoas que precisam ouvir essa palavra, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Glória a Deus, louvado seja Deus, pelo Teu amor, por Tua graça bendita, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Eu confesso que o coração está pulsando. Toda vez que eu vou falar do Senhor, eu sinto como se fosse a primeira vez, porque é um privilégio, é uma responsabilidade, mas assim como Isaías, ele reconheceu que de si mesmo ele não podia nada, ele era tão pequeno, tão pecador, mas quando ele se dispôs, o Senhor enviou o anjo com a tenaz, com a brasa viva tirada do altar, tocou nos lábios dele, e então ele foi purificado, e mais que depressa ele se dispôs: eis-me aqui, envia-me a mim. Então esse é o desejo do meu coração, que seja o teu também, de ser um canal de bênção nas mãos do Senhor, porque para essa terra nada trouxemos e dela nada levaremos. Então, que nós possamos abraçar tudo aquilo que Deus trouxer às nossas mãos e fazer produzir, assim como na parábola dos talentos. Ele deu a um 5, outro 2 e a outro 1. O que tinha 5 trabalhou e ganhou mais 5. E então o Senhor disse: entra para o gozo do seu Senhor. O que tinha 2 também trabalhou conforme a sua capacidade, com 2. E ganhou mais 2. E então o Senhor disse: entra para o gozo do teu Senhor. E aquele que tinha 1 com medo de perdê-lo, ele enterrou. E então ali, infelizmente, quando o Senhor veio requerer o talento que era dele: e aí, o que você fez com o talento que eu te dei? E eu imagino ele trêmulo respondendo: eu enterrei, eu fiquei com medo. E ele logo declarou: infelizmente, né, eu não posso fazer nada por você, aparta de mim, porque eu te dei o talento para você trabalhar, eu te dei o talento para você cuidar e você não pôde fazê-lo. Então, pode ter certeza que tudo que vier à sua mão, Deus sabe que você dá conta. Faça o seu melhor, faça com zelo, faça com amor. Que Deus abençoe a cada vida, como eu já pedi, que for participar dessa live. A Marlene já está conosco aqui, vou acenar para ela. O Derek também, a Maiara. Que a graça de Cristo seja com cada um. Que o Espírito Santo venha trazer gozo, renovo, paz, alegria. Porque nós não sabemos até que dia estamos aqui. Então é por isso que nós temos que buscar com intensidade a cada momento, a cada instante, porque a gente não sabe qual será o último momento. Então que você busque com gozo, com sede, com fome, porque aquele que busca encontra. Amém? Eu quero desde já aqui, amém, a Marlene aí cumprimentando. Glória a Deus. Vamos aqui esperar mais pessoas poder entrar nessa live. Eu creio que Deus está trabalhando em nosso favor, eu creio que Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando da nossa casa, das nossas vidas, das nossas famílias. E eu vou aqui já convidar o pastor Luiz, que já está aguardando para poder entrar. E nós, nesse início de noite de sábado, estaremos batendo um papo gostoso e falando da palavra do Senhor,
porque a palavra de Deus não volta vazia. E Deus é maravilhoso. Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que a graça de Cristo venha nos encher, venha nos envolver e venha trazer ânimo e paz ao seu coração. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, Deus é bom. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. A gente vai aprendendo aqui, né? Glória a Deus por tudo, o Senhor é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aos poucos a gente vai aprendendo, as coisas vão chegando no lugar. Oh, maravilha. Glória a Deus. O Senhor tem cuidado de nós, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus é fiel. Em nome de Jesus, essa palavra venha produzir uma grandiosa colheita na sua vida, na sua família, e que venha trazer paz aos nossos corações. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A gente vai aprendendo aqui. Tudo tem a primeira vez. E Deus vai dando a gente graça. Convida aí mais alguém. Consegui. Consegui! Tudo tem a primeira vez, né, pastor? Menina, eu achei que era fácil, porém não vou. Por quê? Tomou um foro aí igual eu aqui? Demorei, eu estava apanhando aqui, senhor. Meu telefone está caindo também, ao vivo e a cor. Conserta o telefone aí, coloca tudo no lugar. Eu acho que assim tá Para mim também é uma novidade, né? Eu estou muito feliz. E quando o senhor falou comigo, Luciana, eu te chamo para entrar, você me chama. Eu não sei se o senhor reparou, eu joguei a bola para o senhor, falei, pastor, me chama. Porque eu não sei, não. Aí o senhor voltou para mim, não, Luciana. E eu estou aqui apertando e dando glória a Deus. Não, eu estava acompanhando, mas eu falei, gente, o trem não quer entrar, não. Tava difícil. Glória a Deus. Mas graças a Deus, graças a Deus, eu louvo a Deus. E com todos é muito bom, eu louvo a Deus pela agora, sua né? vida. Amém. E... Graças a Deus. E a Marlene já está conosco, a Maiara. Né? A Marlene, eu sigo ela lá também no Instagram. Marlene é bênção demais. Abençoada, né? Ela é, graças a Deus. São pessoas que marcam a vida da gente, né, pastor? Eu lembro dela, eu lembro de muita gente, né, da missão, né, da Goiânia. Isso. Né? Mas a Marlene também era assim, era mais chegada, né? Era. Muito risonha, alegre, prestativa. Sempre ia já tem uns 2 anos que o senhor mudou? Hein? Oi? Já tem uns 2 anos? 3, né? Não, já tem 3 anos que eu estou aqui. 3 anos. Vai fazer em maio agora, dia 24 de maio, faz 3 anos que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Aí, a irmã falando, saudades, Luiz. Glória a Deus. Essa aí é a filha do pastor Eliseu, falecido pastor Eliseu. Foi um grande homem na minha vida também. Teve uma paciência comigo maravilhosa quando eu voltei para Jesus. Pastor Eliseu, irmã Ruth, a família dele, né, os filhos, nossa, foram bênçãos na minha vida no início da minha conversão. Que eu ainda tinha que ser ali, trabalhado ali, mas eu não deixava Deus trabalhar comigo de jeito nenhum. Mas foi assim, foram bênçãos na minha vida, e até hoje, né? Uma família que eu tenho muito carinho por eles, apesar de que a gente está longe, né? Irmã Ruth foi minha mãezona, irmã Ruth foi minha mãezona na fé, no início, lá com a gente. Nossa, ela falava, meu filho, calma, meu filho. Mas foi um tempo... Tudo tem que ter um início, né? Um processo, né? O início do processo de Deus na vida da gente, né? Sim. E como você botou o tema, né? Isaías 55, verso 6, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Isso. E ali foi o início de tudo, né? Lá em Itapemirim, no Espírito Santo. Igreja Batista Nova Emaús. Nossa! Nova Emaús. Foi um tempo de
de um recomeço na minha vida espiritual e do trabalhar de Deus, né? Depois, quando eu mudei para Belo Horizonte, aí que a coisa começou a fluir mesmo. Comecei a buscar ao Senhor mesmo, como era para ter buscado, porque tinha um processo para se passar, né? Então, foi ali onde tudo começou. E essa turma aí me ajudou muito. A Kézia, é o nome dela, Kézia. Muita oração no monte, né, Luiz? Hein? Ela escreveu aí muita oração no monte. A mãe dela pagou muito preço por mim, viu? Pastor Eliseu, então, nem se fala. Ele tinha um jeitinho especial de fazer assim no nariz, e eu implicava muito com ele, sabe? Mas foi assim, eu tive o privilégio de ver ele antes com saúde, né? Fui lá, tomei café com ele. Nossa, foi um pastorzão na minha vida. E ainda pude, assim, honrar ele em vida ainda, assim, com gratidão e amor na vida dele. A irmã Ruth, agora eu vou lá no Espírito Santo, vou lá ver ela, se Deus quiser, dar um beijo nela lá, se Deus quiser. Amém. Amém, que bênção. Mas enquanto o senhor falava aí, a questão da busca, da insistência, da paciência, me veio à mente aquele momento em que o Senhor falou com Paulo que dura coisa é resistir contra o aguilhão. Às vezes a gente sabe que a gente não dá conta, a gente sabe que não é capaz, a gente sabe que é pequeno, a gente sabe que é barro, a gente sabe que é fraco, mas a gente quer porque quer fazer do nosso jeito, eu vou dar conta e no suor do meu rosto. E quanto mais você resiste, mais você sofre. E menos você avança. É onde Deus levanta pessoas para, de fato, cuidar da gente como um bebê na fé. Eu estava falando com o menino lá da companhia hoje, eu falei, rapaz, pelo menos lê a Bíblia. Pelo menos lê a Bíblia. Para você começar a compreender. Aí falei para ele, quem faz a obra não sou eu, não é ninguém aqui. Quem vai fazer a obra é você e Deus. Mas pelo menos lê a Bíblia. Para você pelo menos saber o que está escrito lá. Mesmo que você não entenda, mas pelo menos você lê a Bíblia, busca ler a Bíblia. E aí, estava assim, um ambiente até bom lá hoje, aí falei para eles, então, as oportunidades que você tem, embora muitas vezes as pessoas te julgam por algumas atitudes que você tem, né? Ou por algum gesto, ou alguma palavra que você fala, né? No dia a dia, mas você tem que... Porque a Bíblia fala que é o seguinte, ó, fala a tempo e fora de tempo, né? Sim. Qualquer oportunidade que você tem, você fala do amor de Deus. Então, a gente vai falando isso para ver se as pessoas têm esse tempo, né? De buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? É verdade. E vamos orar, abençoando essas pessoas que estão entrando aí. A Margarete também acabou de entrar, o Wilson Barros. Eu quero te dar a honra de orar novamente. Ó, só quero falar o seguinte, a cortina rosa ali, eu estou no quarto da minha neta, viu? Vai lá. Não, é considerável, porque o senhor tem muita neta, né? Me localizar melhor. O senhor tem 3 filhas, muitas netas, né? Um netinho só, então o pessoal vai compreender, viu? O quartinho do Arthur ainda vai ser aprontado ainda, em nome de Jesus. Isso. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos. Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse tempo, te agradecemos por Obrigada, essa oportunidade de estar fazendo essa live com a pastora Luciana. Muito obrigada, por todas as pessoas que já estão aí nos acompanhando, aquelas que vão ouvir ainda essa live, em nome de Jesus, que seja o teu poder, o teu Espírito Santo, Senhor, que venha falar por intermédio das nossas vidas e que o Senhor venha trazer paz, graça sobre aqueles, meu Deus, que perderam seus entes queridos por esses dias. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, porque só o Senhor pode trazer conforto e alívio para os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, pelos livramentos e por todas as bênçãos recebidas das tuas mãos, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala aí. E nós somos privilegiados, né, pastor? Porque no meio de tantas aflições e turbulências, isso independente de classe financeira, independente de plano de saúde, independente de condição até mesmo familiar ou posição na sociedade, todos nós temos passado por uma peneira. Todos nós temos passado
por um funil, porque a palavra fala que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. E se ele procura os verdadeiros, é sinal que tem os falsos. O trigo e o joio estão juntos. E eu creio que pelos sinais que antecedem a volta, que nós vemos que é breve a volta de Cristo, o Senhor ele está separando aqueles que são deles. O sangue foi derramado por todos, mas infelizmente nem todos o quiseram. Mas aqueles que o receberam, aqueles que creram e de fato se entregaram a ele, eles tiveram o privilégio de serem chamados e se tornarem filhos de Deus. Porque tinha um ditado antigamente, eu não sei se o Senhor já ouviu, que muitas pessoas ainda falam, todo mundo é filho de Deus, todos são filhos de Deus. E aí, lendo a palavra, meditando lá em João, capítulo 1, isso, eu pude perceber que Deus é criador, nos fez criatura, mas para nós o termos como pai, de fato, nos tornarmos os seus filhos, nós precisamos dar esse passo na fé. Até porque quem pagou o alto preço foi Cristo. Aquela coroa de espinhos, ela tinha o tamanho da sua cabeça e da minha. Aquela cruz era para os nossos lombos. Quem tinha que ser crucificado éramos nós. Porque a palavra fala que todo aquele que era pendurado no madeiro era como maldito, era a pior morte que havia naquela época. Então, ele foi, de fato, um cordeiro mudo até o matadouro por mim e por você. E muitas vezes a gente dá crédito ao salário, dá crédito ao patrão, dá crédito ao pai, à mãe, a meu filho, dá crédito à força do braço, dá crédito ao diploma, à posição social, e esquecendo que Jesus declara, sem mim nada feito. Não tem outro caminho. Ô, pastor, o senhor conhece também aquele ditado que todos os caminhos levam a Deus? É da sua época? Na verdade, Luciana, eu sempre falo isso com algumas pessoas, que eu falo o seguinte, eu vou muito na verdade. Eu falo, essa história aí de que todos os caminhos levam a Deus, isso é conversa de carochinha, isso é conversa fiada. Verdade. Nem todo caminho leva a Deus, não. E outra coisa, todos são filhos de Deus e também é história de carochinha. Nem todo mundo é filho de Deus, não. Verdade. E eu falo assim, que a gente eu ando muito no meio de algumas pessoas que não creem, não têm a mesma fé que a minha. E não crê, não crê nem na fé dele lá. Porque fica assim, descrente de tudo. E eu falo, nem todo mundo é filho de Deus, não. Aí eles ficam assim para mim, mas por que não é filho de Deus? Eu falei, não é, querido. Você só passa a ser filho de Deus a partir do momento que você confessar o Filho dele como Senhor e Salvador da sua vida. A partir do momento que ele começa a ser Senhor da sua vida, você reconheceu a soberania de Deus, de que ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer por mim e por você. E reconhecer isso. Primeiro você tem que reconhecer. Você tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Aí sim, quando você faz essa confissão diante dos homens, aí você passa a ser filho de Deus. Porque o próprio Jesus falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, por enquanto, você ainda é criatura de Deus. É verdade. Você continua sendo criatura. Senhor da sua vida. E muitas pessoas ficam assim, mas você está sendo muito duro. Eu falei, não, Jesus, quem está falando? Não sou eu, não. Eu só estou escrito, né? Ele deixou para me falar. É verdade. Entendeu? Então, essa história de todos os caminhos levam a Deus. Mas qual Deus? É verdade. Se porque João levasse a Deus, se todos os caminhos levassem a Deus, Luciano, quando Abraão desceu com as tábuas e o povo tinha feito um bezerro de ouro, aquele caminho levava a Deus, levava? Sim, aquele é verdade. Levava a Deus? Não levava, porque Deus se irritou com aquilo. Então não leva a Deus. Deus não se agrada daquilo. Deus quer o quê? Deus quer o nosso coração, mais nada. Ele não quer dinheiro de ninguém, ele não quer casa de ninguém, não quer carro de ninguém. A única coisa que ele quer é o coração, porque quando você entrega o coração para Deus, as coisas que você tem,
Elas são Deus que te dá. E você tem a compreensão de que você pode doar aquilo. Ou É para o reino diferente. de Deus, ou para alguém que está necessitado. Você não fica preso a coisas. Isso. Né? Então, quando você busca a Deus, como você propôs aí o tema, né, de Isaías 55, verso 6, de buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque Deus está dando a oportunidade ainda a muita gente para buscar a Deus É nesse tempo. verdade. Você vê que quanta gente está se suicidando, quanta gente está se matando, quanta gente está desesperada, porque aí no Brasil, né, que está essa perseguição que a pessoa não pode trabalhar, o cara vê o filho dele com fome, precisando comprar um leite, não tem. Ele vai buscar socorro em quem? No governo não tem jeito, porque o governo do Estado está fechando tudo. O prefeito está fechando tudo, ele vai buscar socorro em quem? Se um cara desse não buscar a Deus, ele faz esse monte de bobagem, ele suicida, ele mata a família toda. Então, é buscar a Deus nesse tempo, enquanto se pode achar. Esse é o tempo de buscar a Deus. Esse é o tempo. Sim. Aqui nós estamos tendo a liberdade de trabalhar. Essa pandemia já tem mais de um ano. A companhia que eu trabalho nunca fechou, lá ninguém pegou coronavírus, graças a Deus. Graças a Somos Deus. privilegiados, eu falo lá, nós somos privilegiados, aqui ninguém pegou coronavírus. Graças a Deus. Então, esse tempo é de buscar a Deus mesmo, é um novo tempo, é um novo ciclo, e creio, na humanidade, de se voltar para Deus. Uhum. Tem gente escarnecendo do Senhor? Tem. Mas o povo de Deus, acho que nunca orou tanto como está orando agora. Eu nunca vi uma época igual essa, pastor, de se levantar tantas pessoas, de tantas pessoas voltarem que tinham se afastado, pessoas orando em frente aos hospitais, até lá na minha cidade, no interior, as pessoas cantando e adorando a Deus em frente aos hospitais, em tantos locais, em frente às casas, em frente a clínicas. Então, é um tempo que, infelizmente, esse vírus, ele ceifou a vida de milhares de pessoas, mas está levantando milhares de pessoas para enxergar que tem que buscar a fonte certa. Não tem outra água limpa. Você lembra que quando eu estava aí na missão, que a gente fazia aquela semana de oração, e faz até hoje, né? Ainda tem até hoje, a dificuldade que era para o povo ir orar? Lembro. A gente começava na segunda-feira, terminava na sexta, e às vezes... Isso, era de 9 às 10. Às vezes a gente estava lá orando em 4, em 3, né? Sempre foi mais de 4, porque a turma que estava com a gente, né, estava ali sempre disponível para orar, mas tinha sempre. Mas era uma dificuldade para até as ovelhas irem para orar. Né? Sim. E as pessoas tinham as mesmas necessidades que estão tendo hoje, as mesmas necessidades, né? As mesmas faltas que estão tendo hoje, estavam tendo naquela época, 3 anos atrás. Não era diferente. As enfermidades estavam agressivas da mesma forma. As pessoas ficavam doentes da mesma forma, as pessoas ficavam desempregadas da mesma forma. Hoje, na proporção maior, porque se fechou tudo. Mas eram as mesmas dificuldades, porém com menos pressão do que está acontecendo hoje por causa do corona, né? Mas não havia uma predisposição das pessoas irem. Claro que a pessoa ora em casa, tudo, mas você orando ali junto com os irmãos, ombreando ali, sabendo das necessidades, é outra coisa. É porque diz que a igreja não pode fechar. É verdade. A igreja não pode fechar. A igreja é templo, eu estou falando do físico. Sim. Né? Na verdade, o templo não pode fechar, porque a igreja está aberta, que somos nós. Sim. Né? Eles não Essa vão conseguir não pode fechar nunca. Não vão conseguir fechar nunca. Mas o templo não pode fechar, porque ali há uma necessidade da gente estar junto para celebrar o Senhor e clamar mesmo, de estar junto, um obrigando com o outro dentro das suas dores, das suas necessidades. Então, é buscar o Senhor mesmo enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Verdade. Porque se você não fizer isso, meu querido, minha querida,
você vai perecer. É verdade. E buscar, pastor, eu estava até olhando o significado, é algo muito forte e profundo, Eu não anotei é aqui também. simplesmente Eu anotei aqui fala, também. oi? Hã? Eu Você anotei olhou aqui também? também. Ah, É eu anotei esforçar-se aqui, eu vou para falar um pouquinho, aí só fala também. por achar ou descobrir alguém ou algo. É se esforçar. É igual o Sim. garimpeiro. O garimpeiro, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar o ouro. Então ele Uhum. se esforça, ele trabalha dentro da água, ele tem que cavar, se esforçar. É o suor mesmo. E é assim para buscar o Senhor. É persistência, né, Agora, pastor? tem fases das nossas vidas que a gente afrouxa um pouquinho. Eu vou muito bem espiritualmente. Mas Tá falhando um pouquinho o sinal. teve um tempo, como é que eu vou te dizer? Eu vou te você vai se afastando, entendeu? Tá falhando? Tá falhando um pouquinho. Aí, fala novamente, por favor. Vai chegar, a gente oscila muito, né? E aí Uhum. você vai se distanciando um pouco da oração, né? Mesmo que você fale com Deus, mas não é com aquela constância. E aí você vai vendo que você vai se afastando e aí tem hora que você para. Eu parei, falei, pô, para lá, eu preciso estar nesse versículo aqui, ó, buscar o Senhor enquanto você pode achar. Esse é o tempo, não pode parar. É verdade. Porque senão você fica ligado muito nas coisas, do que está em sua volta e no que está acontecendo, e você acaba ficando maluco diante dos acontecimentos, que você só vê notícia, só notícia, só notícia ruim, só notícia ruim, só notícia ruim. Se você não se voltar para o Senhor, você fala, nosso Deus, o cara fica alucinado. É verdade. É muita coisa para distrair, para afligir, para oprimir, né? A gente vê que desde a época de Jeremias, lá no livro de Lamentações, capítulo 3, por volta do versículo 19, ele declara que ele se lembrava do pesar, da amargura, dos delírios, das angústias, das aflições. E ali a gente vê que era um homem cheio da presença de Deus que também passava lutas internas e externas. Mas ele segue o texto dizendo que ele se lembrava também daquilo que podia lhe dar esperança. Que graças à misericórdia do Senhor é que nós não somos consumidos. Graças ao seu grande amor. Então, todos nós, infelizmente, temos motivos tristes que vêm à memória, que são muitos, todos nós passamos lutas e aflições, mas também nós devemos trazer à memória o que nos dá esperança, que é a presença do Espírito Santo, que é a graça, que é a misericórdia demonstrada por Cristo ali na cruz do Calvário. E como o senhor estava falando sobre a força e a intensidade de buscar, o senhor deu até o exemplo de um garimpeiro, que aquele homem larga a família, deixa a saúde de lado, enfia na terra igual tatu. Às vezes acha uma pepita desse tamanho e parece que ganhou o mundo. Mas ele está ali. E tem a ver com algo profundo, algo que vai além. É ir mais fundo, é investigar. Tem essa palavra também, eu creio que o senhor achou aí, é pesquisar, é se esforçar para achar. E a palavra enquanto, ela nos dá uma certa ideia que enquanto seria agora, que está dando tempo. Então quer dizer que vai chegar um tempo que as pessoas vão buscar, mas não vão achar. Aí elas vão clamar, exatamente, não vão encontrar. Então a gente tem que aproveitar o tempo que se chama hoje, porque o passado, ele não volta. O amanhã só Deus sabe como será e quem estará aqui para prosseguir nessa história. Então, o tempo que a gente tem é o agora.
A gente não sabe como será o findar desta noite ou amanhã. Então é buscar agora, todo o tempo, enquanto é tempo, porque vai chegar o tempo que não dará mais tempo. E é muito breve, o tempo está voando, o tempo está se abreviando de fato. Os sinais estão aí, né? Os sinais, Sim. tudo está caminhando para a volta de Jesus, porque isso aí é fato, vai acontecer, né? A perseguição da igreja, né? Essa sede por poder, né? Que esse povo está querendo poder a qualquer preço. Então, hoje, a igreja hoje está assim, bem envolvida na oração, né? De estar no para estar em comunhão com os irmãos, estão sentindo essa falta, né? E você vê que tá. Eu creio que haverá um novo tempo pós-pandemia. Haverá um novo tempo pós-pandemia. Pastores se reinventando. Assim, não estou falando isso na área de em Deus uma nova direção de aplicação da mensagem. Entendeu? É porque falhou um pouquinho. Fala de novo, por favor. Os pastores vão reinventar. Porque aquela mensagem de que você Oh, que pena. Está falhando um pouquinho a internet. Entendeu? Você vai ter que conquistar a eternidade, o céu. Está falhando ainda? Tá dando uma falhadinha aí. Ô, Jesus, tem misericórdia. Melhorou? Melhorou. Agora, deixa eu ver. Fala aí para nós. Repetir na mesma proporção vai ser difícil. Mas eu estou falando assim, esse é um novo tempo de uma mensagem, de se voltar para a mensagem de Jesus, de arrependimento e da eternidade. Arrependimento. De arrependimento e da eternidade. Por quê? Porque a mensagem que anterior ao vírus, ela era de conquista. Você vai conquistar prosperidade, coisas, você vai vencer, você vai arrebentar. Não, acabou. As pessoas, como nós estamos perdendo pessoas muito próximas e estamos vendo que isso pode acontecer com a gente também, eu tenho dia que eu fico dentro do carro ali, eu fico pensando, meu Deus, amanhã pode ser eu. Amanhã pode ser qualquer um de nós, né? Amanhã pode ser um dos meus. Entendeu? É verdade. Então, essa mensagem de conquista, isso vai ter que mudar. Eu já estou vendo alguns pastores já mudando o tipo de mensagem. Porque isso não tá importando mais se você vai ter ou se você vai arrebentar, se você não vai. O cara quer saber que ele não quer pegar essa enfermidade, ele não quer morrer. E dá tudo no lugar do vírus, né, pastor? Dá tudo. Entendeu? Então, não é o ter mais. Agora é o ser mesmo. O ser mesmo, verdadeiro. De buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Porque o dia mau vai chegar na minha e na sua vida. Chega para todos, né? Por isso que fala resistir ao inimigo e se revista da armadura para você ficar de pé no dia mau. Porque ele chega. Ele chega. O vale da sombra da morte. Todos vamos passar.
Mas É verdade. enquanto a gente pode buscar o Senhor e invocar enquanto Ele está perto, porque haverá um momento que Ele não vai estar perto. Sim. Haverá um momento que as pessoas vão querer o Senhor e não vão poder encontrar. Vai ficar um silêncio. É verdade. E aí? E aí? Como é que a gente faz? É verdade. É verdade. Inclusive, pastor, eu até separei aqui um versículo que me chama muita atenção no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Dá uma olhadinha. E Amós é um livro que quase a gente não se ouve pregação sobre ele, mas é uma realidade. Amós, capítulo 8, versículo 11, é um profeta chamado de profeta menor, não porque ele era inferior aos outros, mas pela até quantidade, né, de revelação que o Senhor passou a ele em relação ao livro de Isaías, que tinha 66 capítulos, mas todos eles foram poderosamente usados por Deus, é igual Jonas, que muita gente brinca que é o profeta fujão, mas também foi poderosamente usado nas mãos de Deus para a conversão de Nínive. Então, Amós é um desses. Assim como Joel, como Naum, como Sofonias, como Ageu, profundo o livro de Ageu, tremendo também, Abacuque, Zacarias, Malaquias. E eu gosto muito desse profeta, onde ele faz uma declaração que eu creio que está se aproximando. Essa declaração, essa profecia, porque nenhuma palavra da Bíblia ela cai por terra, ela foi escrita em vão. Tudo tem um porquê e um para quê, há um propósito para tudo debaixo do céu. Às vezes a gente não entende, mas diante do Senhor há um porquê de tudo isso que está acontecendo. E aqui fala no versículo 11 do capítulo 8 que estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, e não fome de comida e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Versículo 12. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Aqueles que juram pela vergonha de Samaria e os que dizem juro pelo nome do seu Deus Odã, ou juro pelo nome do Deus de Berseba, cairão para nunca mais se levantar. Então, a fome e a sede são coisas terríveis, é o limite do fôlego de vida, né, entre a vida e a morte. Mas ainda pior do que a fome de comida e a sede de um copo gelado de água num dia quente, naquele momento que bate aquela vontade de tomar água, é a fome e a sede de ouvir a palavra do Senhor. E nós podemos observar que a maioria das pessoas tem uma Bíblia em casa. Só que muitas vezes, pastor, ela fica lá no Salmo 23, ou então no Salmo... Fala aí, pastor. No Salmo 91, que é uma reza. Vira uma reza aí. Aí, só acertou. Ou é o 23 ou é o 91. Aí a Bíblia fica lá. A página fica tudo seca, empoeirada, vira uma pedra. Fica lá aberta em cima da estante, da televisão, sua Bíblia, do painel do carro. Achando que vai fazer milagre ela sozinha. No capítulo 9 aqui, o título do capítulo 9 fala assim, ó, os juízos de Deus são inevitáveis. Sim. São inevitáveis, porque tu tem a vontade permissiva de Deus, né? Esse vírus esse vírus, ele foi fabricado. Eu creio que ele foi fabricado. Isso aí ninguém tira da minha cabeça. Mas também foi uma vontade permissiva de Deus. Os sinais da vinda de Cristo, né? As pestes. Entendeu? Porque também foi um meio também das pessoas se voltarem para Deus. Eu vejo no Facebook, vejo aí na internet
Muitas pessoas que se dizem cristãs, assim, não vou falar aqui porque não há necessidade, mas que as fé delas estão depositadas em outras coisas. Uhum. Não Tudo está menos no em Deus, verdadeiro né? evangelho de Jesus. Porque o verdadeiro evangelho de Jesus, a gente não cria coisas para fazer daquelas coisas um lugar de adoração. Você pode adorar a Deus sem coisas, né? Sim. Até porque ele é tudo, né? Ele é o topo, ele é o auge, é o clímax do fôlego de vida, não há outro além dele. Eu creio fielmente no que a Bíblia diz. Olha, se Jesus falou, olha, ninguém vai ao Pai senão por mim, se eu busco a Deus e eu tenho o entendimento de que eu só vou a Deus por intermédio de Jesus, porque Jesus falou, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Sim. E acabou, não tem meio termo. É verdade. É igual João Batista. As pregações daqui para frente precisam ser as pregações de João Batista. Ei, arrepende. Larga a prostituição, larga adultério, larga a preguiça espiritual, larga as coisas e confessa o Senhor e abandona esse caminho. Esse caminho que você está não vai levar você a lugar nenhum. Porque aquele que pode salvar é só Jesus, não há outro. Não há outro. Você pode fazer uma figa lá, cruzar os dedinhos, que não resolve, meu querido. A única pessoa que pode resolver o meu e o seu problema é Jesus por intermédio do Espírito Santo, o Consolador, aquele que o Espírito Santo que trabalhou no meu coração lá quando eu estava na bebedeira, estava na prostituição, eu estava na farra, que eu ouvi a voz do Espírito Santo numa mesa de cerveja e nunca mais eu bebi. É esse Espírito Santo que fala o seu coração nessa tarde, nessa noite, aí no Brasil, aqui na América. É esse Espírito Santo que te liberta, que tem poder para te libertar. O único ser que pode mudar o coração do homem e transformar o homem. O homem que eu falo é o homem e a mulher. O ser humano, no geral, é só o poder de Deus que transforma o homem. Por mais indigno que ele seja, Jesus o ama. Jesus quer tirar essas pessoas das garras de Satanás, quer tirar essas pessoas da mão do diabo. Mas elas precisam também compreender que precisa abrir o coração e abrir a mente. Porque muitas pessoas não se convertem hoje porque ficam olhando para pastores que pregam sobre essa prosperidade, que pede dinheiro, que pede carro, que pede isso, que pede aquilo, que pede a casa, que pede tudo. Não se convertem porque ficam olhando para homens. Tem uma mulher aí, uma famosa aí, que ficou na igreja por uns tempos e agora se rebelou, falando mal da onde ela estava. Mas quando ela estava enferma e que ela clamou o poder de Deus, Deus a ouviu. E a igreja que eu falo, a igreja a acolheu e tratou dela. Se ela não teve sabedoria também para administrar tudo que Deus deu a ela, ela também não teve entendimento de que não precisava dar tudo também. Porque se eu estou na oração e eu estou no jejum, eu estou buscando esse Deus aqui que se revela a mim, eu compreendo o que um pastor está fazendo lá no altar. Sim. Deus dá discernimento pelo poder da palavra do Espírito Santo. É o conhecimento que não nos deixa perecer na mente de tudo aquilo que a gente ouve. Tem um caso que eu, há muito tempo, lá atrás, uma pessoa, foi um grupo de missionários fazer uma campanha na cidade, e eu estou falando de coisas que eu vivi, tá? Eu não vou citar onde foi, nem... E esses 3 missionários chegaram para um irmão de cima do altar e requereram o carro dele. Era o único carro que essa pessoa tinha.
E era o carro que ele precisava levar a família, o filho para o médico. Mas não, Deus está requerendo esse carro seu, tal, tal. Eu sei dizer que deu uma confusão doida e eu entrei no negócio. Assim, eu sou meio, meio doidão para resolver. Era meio doidão para resolver as coisas. E mandaram me chamar lá na minha casa. E eu fui. Eu era meio convertido nessa época. Foi lá no... E aí eu falei, ó, eu vou. Mas eu só vou se for para resolver assim e assim. Se você quiser, eu vou. Aí eu arrumei um carro emprestado e acabou a gente indo. 600, 800 quilômetros. Chegamos lá, batemos na porta do caboclo lá. Deu uma confusão, porque a esposa não se conformou, a família não se conformou. Não tinha Deus no negócio. E quando Deus fala mesmo, te traz paz, e você não está agarrado em bens materiais, você doa com prazer. Se rende, né? Você doa com prazer. Você tem certeza da voz que você está ouvindo, você entrega. Você entrega. Então, se eu dou e depois eu vou cobrar, não foi Deus que deu, que tocou no meu coração para dar. Você está entendendo? Aonde essa pessoa famosa chegou, de estar nos programas falando, não é por aí. Já deu, acabou, vamos começar coisas novas. Eis que faço coisas novas. Sim. Então Deus não fez coisas novas na vida dela. Não estou julgando ela, não. Mas pelas atitudes dela, você vê claramente que Deus não fez coisas novas. Porque quando Deus faz coisas novas na minha e na sua vida, e você está enraizado nas verdades dele, que é a palavra de Deus, o que você fez já virou a página, querido. Já foi. Coisas novas virão na sua mão. Porque Deus é Deus de cumprir as verdades dele, a palavra dele, ele cumpre. E nós fomos buscar esse carro lá na época, entendeu? E trouxemos o carro. Então as pessoas precisam ter discernimento para as coisas, parar com esse negócio de idolatrar homem. Porque fica na idolatria do homem, eu posso orar por uma pessoa e ela ser curada. Mas foi Deus que me usou para orar e ela ser curada. Não foi eu que curei. As pessoas não têm que me idolatrar, não. Querido, a honra é para Deus, é para a glória, é para Deus. Verdade. É Deus é quem faz, Deus é quem opera tudo em todos. Sim. E as pessoas, por ficar só na mão de profeta e não meditar na Bíblia de dia e de noite, acontecem essas coisas. Verdade. Não busca o Senhor como tem que buscar. Não ora como tem que orar. Sim. Aí quer dar um carro para ver se Deus faz uma vergonha com ele. Não, eu vou dar um carro que Deus me cura. Eu vou dar 2 carros que aí Deus abre as portas. Não, querido. Vou dar R$100 que eu vou ganhar 1.000. Vou dar R$1.000 que eu vou ganhar 10.000. Deus tem sua multiforma de trabalhar com cada um. Eu quebrei em 2000. Eu passei uma magrela em Belo Horizonte que só Jesus na causa. Você conhece a minha história? Sim. Você sabia da minha luta aí, que eu trabalhava e tomava conta da igreja, era aquela luta, e minhas filhas me ajudando e tal. Mas em momento nenhum eu pensava em desistir. Foi difícil, mas eu nunca pensei em desistir, assim, de abandonar. Teve momentos, claro, que te dá uma baqueada, mas eu não podia desistir, porque quando as coisas começaram a acontecer, eu falei, poxa vida, valeu a pena perseverar. Eu poderia estar muito mais na frente, mas eu desobedeci lá atrás. Mas ainda houve tempo de recomeçar. E recomecei, graças a Deus. E Deus levantou minha filha, meus genros, e tal, e me ajudaram. E hoje eu estou aqui nos Estados Unidos. Estou tendo uma qualidade de vida melhor, mas é Deus que fez na minha vida. Tudo vem dele, né, pastor? Tudo vem dele. Maldito homem que confia na força do seu braço, ou no outro homem achando que é ele. Tudo vem de Deus e da bondade dele para comigo. E hoje eu estou com
com minhas filhas, meus genros, nós estamos tudo perto, a Michelle está na Flórida, mas a gente é fácil o acesso para ir. Eu vejo isso, Deus, Luciana, se não fosse a infinita misericórdia e bondade de Deus na minha vida, Sim. com a minha É família... graça, amor, É só a misericórdia. bondade de Deus. Agora, imagina se eu tivesse largado Deus no meio do caminho, na época da tribulação aí em Belo Horizonte. Eu sei o que eu passei, minhas filhas sabem o que eu passei, alguns amigos que estão nos acompanhando me conhecem, sabem. Não pode desistir nesse tempo difícil. Você perdeu um ente querido, mas não desista, querido, da sua salvação. Pegue a sua Amém. salvação igual Jacó. Não solta o anjo enquanto você não falar comigo. Mesmo que você fique coxo, miserável, mas você vai ser salvo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É falta de graça, viu? Me desculpa aí, em nome Sim. de Jesus. Entendeu? Porque tem gente que por uma lutinha à toa, porque eu doei, eu dei uma oferta grande na igreja, eu vou sair da igreja, eu vou largar. Não, vai largar, você vai perecer lá na frente, meu querido. O que Deus tem para você é para você. Se Deus tem um chamado para você, não abandone o seu chamado. Vá em frente, porque Deus tem grandes coisas para fazer. Quantas pessoas eu pude ajudar diante da situação que eu vivi e hoje estão firmes. Uhum. Então, busca o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Oh, maravilha! Amém. Amém. E é interessante, só falando a questão do miserável, mas se nós formos olhar entre o oleiro e o barro, a nossa condição diante de Deus é terrível. Tanto que quando o Senhor fala à igreja de Laodiceia, que também se identifica com os nossos dias, assim ainda hoje, muitas pessoas, elas acham que elas têm bens e riquezas, são autossuficientes, não precisam de nada. Apocalipse 3, a partir do versículo 15. Mas o Senhor é claro, porque a palavra de Cristo ela é direta. Com Cristo é sim, sim, ou então é não, não. E aqui ele é curto e objetivo. Eu conheço as suas obras. E eu sei que você não é frio nem quente. Isso porque eles já estavam se achando autossuficientes. Uhum. E o Senhor declara claramente, você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Agora, versículo 18. Eu lhe dou este conselho, compre de mim. Não é qualquer fonte. Não é qualquer palavra. Ele fala, compre de mim, apenas de mim. Ouro e prata puro, ouro refinado no fogo. E aí sim, você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. E o Senhor é tão amoroso que um pai de verdade corrige o filho que ama. E ele segue dizendo no versículo 19, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Novamente, eu arrependa-se. E aqui, pastor, voltando, né? Eu creio que o senhor vai comentar aí também um pouquinho, mas voltando lá no livro de Mateus, o que me chama a atenção diante de tanta asneira que a gente ouve hoje em dia, né? Mensagens mirabolantes, coisas que a gente nem entende de onde veio, a primeira mensagem de Jesus. Porque normalmente uma abertura, né? Vou abrir com a chave de ouro. A primeira mensagem de Jesus foi arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sem arrependimento é impossível ser quebrantado, é impossível se aproximar de Deus. E o que vai te levar para o céu é o seu arrependimento, conhecendo a sua posição e então buscando a dependência dele. É aí que está a verdadeira graça. É verdade. Mas o senhor ia falar algo sobre o Apocalipse? Se você não se arrepende, não há transformação. Não. Porque você continua nas mesmas coisas. Uhum. Né? Se eu me arrependi, eu posso até cometer alguns deslizes,
mas não posso permanecer neles. Uhum. Tem que ser um acidente, né? Ué. Não é algo pensado. Aí a carne é fraca. Poxa, eu fiz... Porque o Espírito Santo avisa, né? Então, você, se tem arrependimento, há perdão de pecado. É verdade. Né? Agora, se não tem arrependimento, você continua, é como uma engrenagem, né? Ela quebra um dente, você tem que trocar a engrenagem, porque não vai funcionar. Então, quando você compreende as coisas espirituais e você compreende o plano de salvação na nossa vida, você tem que mudar essas engrenagens ruins. Porque ela vai estragar as outras. O carro ele tem a caixa de marcha. Eu me lembro que eu tinha um caminhão, um Ford Cargo, que eu falo que era... Esse carro foi uma miséria na minha vida. E esse caminhão um dia quebrou a caixa de marcha ali entre Ipatinga e João Molevade. E ele começava a mancar. Ele começava, assim, você botava aquela... Foi a engrenagem da quarta e o carro começava a dar uma sacudida. Os arranques, né? É igual um cara aleijado, mancando. Sim. E o que eu fazia? Ao invés da quarta, eu colocava a terceira. Era uma marcha mais forte, mas eu folgava o pé. Então, é assim na vida espiritual. Você pecou, eu pequei, para lá, eu tenho que rever aquele pecado. Eu falei, para lá, isso aqui não pode ser constante na minha vida. Uhum. Você tem que mudar essa engrenagem. E como que eu mudo essa engrenagem? Eu mudo essa engrenagem buscando na palavra de Deus, orando, jejuando e vigiando, né? Para que isso não aconteça novamente. Todos nós somos suscetíveis a erros. Todos nós erramos. Todos nós pecamos. Sim. Porque a Bíblia fala que aquele que fala que não peca, ele é o quê? Já pecou. Já pecou. Então, todos nós pecamos. Mas o que acontece, Luciano, com as pessoas que não têm a compreensão do Evangelho? Elas nos acusam. Você não pode fazer isso. Você diz que é crente, mas está fazendo isso. Você está vendo? Então, é essa vigilância constante que eu tenho que ter, todos nós temos que ter. Porque eu sempre falei na igreja, não sei se você lembra, tem alguém te vendo. Sempre. A nuvem de testemunhas, né? Como dizem Romano, tão grande nuvem de testemunhas. Tem alguém te vendo. Sim. E tinha pessoas também, que eu falava também, olha, não se preocupe, que quando Deus te vê, Deus vai fazer alguém na terra te ver e vai te levantar. Por que aconteceu comigo? Quando Deus me viu e Deus me chamou, Deus fez com que os homens me vissem em pontos estratégicos dentro da igreja. Entendeu? Uhum. Eu nunca imaginei tomar conta de uma igreja. Eu nunca imaginei ser pastor. Quando falavam comigo lá atrás, eu tenho um pastor amigo meu, Rocildo, lá em Vitória, inclusive o pastor Eliseu e Marruth também, e tantas outras pessoas que oravam por mim. Você vai ser pastor? Eu falei, eu quero ser pastor. Nada, rapaz. Nunca imaginei que eu ia tomar conta de uma igreja. Eu fiquei em Getsemane praticamente esse tempo todo. E sempre ali. Porque aí as coisas foram acontecendo. O pastor Renato de Jesus, lá de Vespasiano, um dia ele sempre me chamou de capixaba. Ô capixaba, chama o carequinha lá, é o Luiz, o pastor Luiz, que eu sempre trabalhei com ele em Belo Horizonte. Chama o carequinha lá para começar o culto de libertação. Eu chamar o Luiz já é pastor, eu vou chamar o Luiz para começar com libertação. Aí fui lá e chamei o Luiz. E o Luiz topou.
Ele falou, Luiz, ô Xará, eu só começo o culto lá se você for comigo. Olha o texto que você deu. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Sim. Aí o Luiz começamos o culto de libertação lá. E eu, assim, estava orando e buscando Deus e tudo, mas não estava com aquela intenção. E ele começou a me dar oportunidade para orar. Eu era eu era uma pedra bruta. E começou a me dar oportunidade para orar. Fui ali e tal. Aí eu comecei a ver que a coisa estava tomando forma. E jejum, oração, você estava mexendo com demônio. Luciana, quando ele me chamou de novo para orar uns 3, 4 meses, eu fui orar por uma mulher lá e o demônio pegou a mulher, menino. E eu mandei esse demônio embora no nome de Jesus. Parecia que eu tinha ganhado, parecia um menino que tinha ganhado um pirulito. Cheguei em casa, falei com a Mônica, falei, Mônica, é isso aqui eu quero, Mônica, é isso aqui eu quero. Fiquei numa alegria e dali para frente eu não parei. E a coisa foi fluindo. Fiquei 1 ano lá com o pastor. Mas era muito longe para mim, a minha condição financeira para botar gasolina, ir lá e voltar. Aí falei com o Luiz, falei, Luiz Cláudio, eu não vou ouvir mais não. Aí falei com o pastor Renato e tal, dei uma parada. Aí o que aconteceu? Eu não aguentei ficar parado, fui fazer uma visita lá na Missão Castelo. Olha só, hein? Fiquei na Missão Castelo. De Cheguei Deus, lá, né? O pastor Ronaldo falou comigo assim, você vai beber da água daqui, você não vai sair daqui não. Aí lá eu me aprofundei mais e mais em Deus, sabe? E o pastor foi me dando oportunidade, Até que chegou um dia, ele falou, Luiz, eu preciso de você no culto dos empresários. Eu falei, eu? Porque quando começou o culto dos empresários na Getsemane, na sede, no início, logo, eu também participei lá. Fiquei muito tempo nesse culto. Então, eu conhecia como que o pastor Jorge gostava de fazer. E aprendi muito com o pastor Dervi, com todos que passaram lá. Então, aquilo ficou entranhado na minha mente, no meu coração. E eu comecei esse culto dos empresários. Tinha dia que eu não pregava para ninguém, para as cadeiras só. E eu não era nada. Aí o diácono que estava lá falava comigo assim, Luiz, você é doido? Você está pregando só para as cadeiras? Eu falei, rapaz, me ligando pregava para as árvores. Eu tô tendo o privilégio de pregar para as cadeiras, tá de bom tamanho. Já estava profetizando já, ué. Então, Luciana, conclusão, para encurtar um pouco, né? Até o testemunho, né, que eu creio que vai edificar para a vida de muita gente, em nome de Jesus. E aí, a coisa pôr forma. Eu me lembro da irmã Celise, do irmão Jaime, eu chamei ele e falei, gente, vamos fazer um cafezinho aqui para esse povo, depois do culto, a gente bate um papo e tal. E a coisa foi crescendo, crescendo. Deus foi dando crescimento, porque a minha oração é o seguinte, Senhor, quem pode trazer pessoas para sentar nessa cadeira é o Senhor, não sou eu. É verdade. Eu não sei pregar. A única coisa que eu, nesse momento, eu posso me deixar é deixar o Senhor trabalhar em mim. Mas eu não sei fazer nada, se não for o Senhor. E para a glória de Deus, quando me indicaram para ir para a Missão Goiânia, que foi uma honra pastorear você, essa turma toda. Graças a Deus. Para a glória de Deus, assim, tinha uma frequência boa no culto, de segunda-feira, 55, 60 pessoas, tudo para a glória de Deus. Graças a Deus. E tudo sempre foi feito com muito amor, né? E com muita sinceridade em Deus. Cheguei na Missão Goiânia, conheci você, conheci a Alice, o Hugo, essa turma toda aí, né? E foi bênção, né? Foi um ano de aprendizado, né? E foi um ano de experiência que eu fiquei aí. Foi maravilhoso conhecer pessoas. E fizemos aquela, não sei se você lembra, aquela ação social que nós fizemos aí, que foi bênção, né? Foi um sábado o dia todo. E foi assim. Então, você não pode desistir. Quando você tem a convicção de que Deus te chamou, você não pode desistir, porque se você desistir, você para o processo de Deus. E muitas pessoas, independente de você saber pregar ou você não saber pregar, é Deus que vai te capacitar.
para cada pastor ou para cada pessoa que sobe na plataforma para pregar, Deus usa de uma maneira e ela vai para o coração daquele que está necessitado daquela mensagem naquela noite, ou naquele dia, naquele momento. Aquela palavra pode não ter servido para mim, porque, como disse o pastor Jeremias, eu vi um vídeo dele, você tapou o ouvido para aquele pastor, mas o outro lá não tapou. Eu vi. Você viu? Ele vai ouvir aquela palavra e vai ser transformadora na vida dele. Então, não importa. Sim. Não importa quem esteja lá na plataforma. Claro que importa, assim, eu estou falando da maneira da pessoa ministrar. Ela vai servir a palavra para alguém. Como essa palavra que nós estamos aqui agora, eu e você falando aqui, sim, ela está servindo para alguém. Deus vai trazer conforto e consolo para alguém nessa tarde. Hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus vai fazer coisas novas a partir dessa dor. Amém. Da perda do seu ente querido. Nós perdemos uma neta. Nós sabemos o que é uma perda de um familiar. Eu perdi meu pai, perdi minha neta, perdi minha sogra, que é uma pessoa que ligava para nós toda semana. A perca não é fácil, mas nós não perdemos. Elas simplesmente voltaram para o lugar de onde elas vieram, dos braços do Senhor. Amém. Elas estão com o Senhor. Amém. E um dia nós vamos nos encontrar e nós vamos nos regozijar no Senhor, nos alegrar muito. Amém. Porque nós vamos ter um corpo transformado, nós vamos viver para a glória do Senhor. Tudo novo. Serão novos céus e novas terras. Todas as coisas. Aleluia. Amém, aleluia. E eu estava até falando aqui, eu troquei o livro, eu falei que era no livro de Romanos, mas não, é no livro de Hebreus, e é uma palavra até de ânimo para a gente continuar na caminhada, onde no livro de Hebreus 12, versículo 1, fala o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fixos, firmados em Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque ele, pela alegria que lhe tinha sido proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e então assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Essa palavra que o Senhor tem nos impulsionado, a questão de buscar enquanto se pode achar, é tempo de buscar. Enquanto há vida, há esperança. Não foi à toa que Deus frisou para Josué quando Moisés tinha morrido e falou com ele: Josué, agora é com você. Mas para você vencer, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Muito menos para a esquerda. Medita aqui, ó, palavra de dia e de noite. Seja forte, seja corajoso. Então Deus deu para ele o ouro. Quando a sua fé, a sua mente está firmada aqui, você não vai andar oscilando. Fulano falou para eu ir, fulano falou para eu ficar, fulano falou para eu topar, esse aqui falou para eu não topar, esse aqui falou que se eu disser sim, é que é o melhor, esse aqui falou que é não. A palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela não deixa dúvida. Com Deus é sim ou é não. Então, ele vai te firmar, ele vai te fortalecer. A palavra não te deixa enganado e nem confundido. Ela é como uma espada de dois gumes, afiadíssima. Ela é tão afiada, tão cortante, viva, poderosa e eficaz, que ela é comparada ao poder de separar juntas e medulas, alma e espírito. E ela é apta para discernir as intenções do coração do ser humano. Então, essa palavra é o quê? É como se fosse um empurrão. Levanta, marcha, clama enquanto dá tempo. Busca enquanto se pode achar. Não adianta ficar lamentando, chorando. Tem dia mal? Tem. Tem vale da sombra da morte? Tem. Tem deserto? Muitos. Muito. Tem dificuldades? Para todos. Não foi fácil para o Filho de Deus. Mas se ele passou pela cruz e venceu,
Ele te faz um convite, vem, tome a sua cruz e me siga. Porque nele nós somos mais do que vencedores. Seja com lágrimas, seja no luto, seja na dor, seja na perda. Porque aqui é o oposto das coisas de Deus. Para a gente ganhar a vida lá, a gente perde ela aqui, né, pastor? É. Mas se a gente ganhar a vida aqui, a gente perde lá. Então a gente tem que lutar e correr essa corrida que nos foi proposta, é sacudindo a poeira, olhando para o alto, caiu, levanta, machucou, põe um band-aid e continua marchando, mas olha para o alto porque o Espírito Santo está em nós e maior é aquele que está em nós. Ô pastor, eu estava, só para lembrar aqui uma parte do seu testemunho, que eu sempre lembro, e eu acho graça, embora não é engraçado, mas mostrando o poder do Espírito Santo de Deus. É quando o senhor relatou várias vezes que certa vez o senhor estava num motel. Olha só o lugar que o Filho de Deus estava. Tudo errado. E lá dentro o Espírito Santo falou, o que você está fazendo aí? Sai daí, rapaz. Sai. Olha que coisa extraordinária, pastor. É. Porque o Espírito Santo ele está falando enquanto é tempo. Ele está alertando, e graças a Deus, porque o Senhor ouviu ele. Ainda que naquela situação, mas ele está chamando, vem. Vem que eu te conserto, vem que eu te restauro, vem que eu te curo, vem que eu te limpo, vem como você está. Porque quem vai te moldar é ele. Não é por força, não é por violência, é pelo poder do Espírito Santo. E hoje a gente está aqui falando desse Deus que transforma. Porque, Luciana, eu fui criado desde pequeno no Evangelho. E uma coisa que ficou enraizada em mim foi a palavra de Deus. Eu, embora desviado do Evangelho dos caminhos do Senhor, mas eu lembrava das coisas de criança que eu aprendi na igreja. O quanto é importante a aplicação da palavra de Deus no coração das crianças. Eu ia para a igreja. Meu pai nunca me obrigou. Quando eu cheguei aos meus 10 anos, por aí, meu pai nunca me obrigou a ir para a igreja. Eu gostava de ir para a igreja. Eu tinha prazer de ir para a igreja. Aí, quando foi nos meus 16, 17 anos que eu fui trabalhar de borracheiro, eu trabalhava de borracheiro, já fui me envolvendo com caminhão, essas coisas, e fiz 18 anos, aí eu já achei que eu era dono da cocada preta. Aí comecei a abandonar o Senhor. A minha mulher se converteu, não foi porque eu preguei para ela, não. Foram pessoas de fora que pregaram, porque eu nunca preguei para ela, eu só casei na igreja. E a minha vida, eu, particularmente, depois que eu casei, eu me transformei num ser humano difícil de mexer. Eu costumo falar que eu era um burro e uma porteira junto. E tudo que eu aprendi na igreja, eu guardei no meu coração, mas eu não praticava, porque eu não meditava nesse livro de dia e de noite. Eu aprendi lá, mas depois abandonei. E até que um dia, depois que eu casei, eu senti uma dor no joelho, que a minha sogra mexia com macumba. Graças a Deus foi liberta pelo poder do sangue de Jesus. Graças a Deus. A família toda. Eu creio que meu sogro também vai. Todos vão ter oportunidade de confessar Jesus como Senhor ainda nessa terra. E minha sogra era macumbeira nata e me deu uma dor no joelho que eu não conseguia botar o dedão do pé no chão. Eu não sei como que ela foi embora, não. Mas minha sogra fez uns trem doidos dela lá, que ela tinha uma casa de macumba nos fundos, que a minha mulher que chamou a irmã para quebrar tudo. Então, nós sofremos, a minha família, eu, a minha esposa, nós sofremos retaliações por causa disso. Você acha que no campo espiritual isso não envolve? Claro que envolve. Sim. Você acabar com destruir o reino das trevas, nos fundos de uma casa, tinha uma casinha velha lá, e ela fazia lá seus cambalachos lá pro capeta. Minha mulher, junto com a irmã lá da Assembleia de Deus, foi lá e quebrou tudo, em Macileia, se eu não me engano. E até já foi pro Senhor. E quebrou tudo.
Então, isso vem sobre a gente. Se você não está cobertado espiritualmente e está buscando a Deus, eu não busquei Deus enquanto se podia achar naquela época. E as coisas na minha vida, muitas coisas deram errado, porque eu não tinha essa direção das verdades de Deus, eu abandonei. Sofri Achou que conseguia sozinho, né? Achou que ia vencer sozinho. Sofri as consequências. Davi sofreu as consequências, que era o homem segundo o coração de Deus, eu não ia sofrer. Sim. Eu sofri os danos. E hoje, estou com 62 anos, eu falo com toda a sinceridade do meu coração. Eu tenho arrependimento de muitas coisas na minha vida. Mas o meu maior prazer foi ter voltado para os braços do Senhor e continuar firme diante de luta. Eu já passei Natal sem dinheiro, já fiquei 6 meses de aluguel vencido em Belo Horizonte, não tinha dinheiro para pagar, e desespero tomava, mas o Senhor nunca deixou faltar. Eu nunca fui despejado. Eu fiquei devendo a banco, fiquei devendo um monte de trem, nunca tive condições de pagar. Porque se eu tivesse condições, eu pagaria. Mas Deus sempre me sustentou, Deus sempre me livrou da sombra da morte. Luciano, Deus me livrou de tanta coisa que Satanás armou. Que só Ele poderia te livrar, né? Armou para me pegar, de acidente de carro. Esse caminhão que eu falei no início aí, esse caminhão acabou freio lá em Nova Era comigo umas 3 vezes. Eu gritava, Deus, tira tudo da frente, porque eu vou passar. Então, as consequências do abandono das verdades de Deus lá atrás, na adolescência, para a juventude, e até meus 30 e poucos anos, as consequências, ela vem, meu irmão, minha irmã. Não abandone o Senhor, não. É tempo de você continuar firme. Essa tribulação, essa luta que você está vivendo, não abandona, não. Porque Deus vai te sustentar. Você vai passar por pelo processo. Amém. Mas é necessário passar pelo processo e passar pelo vale, até da sombra da morte. Porque o nome do Senhor vai ser glorificado, como tem sido glorificado na minha vida. Eu sou um pecador, um falho, eu tenho muitas falhas, eu preciso ainda melhorar muito. Mas até aqui eu posso dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu tenho uma família linda, eu tenho uma esposa maravilhosa que aguentou o trampo e dificuldade e tal, e eu ali... Mas ela sempre falou, você vai vencer. Levanta e vai trabalhar, vai vencer. E está comigo há 40 anos. Olha que glória. Temos 3 filhas maravilhosas. 2 genros abençoados, Ricardo e Rodolfo, que são 2 joias maravilhosas. Meus netos, Arthur, que vem agora, que Deus nos presenteou com síndrome de Down. Lindo. O moleque Glória é muito bonito. Aí tem a Lara, tem a Amanda, tem a Elisa, tem a Larissa. Você quer melhor do que isso? Você vê o fruto dos seus filhos. Olha que árvore maravilhosa. É verdade. E nenhuma tempestade dura para sempre. Tudo passa. Né, pastor? Ela vem forte, mas ela tem que ir. Tudo e a palavra fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do poder, que a tudo excede, ela não é nossa, ela é de Deus. De todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por isso, nós não desanimamos, embora por fora, exteriormente, estejamos a nos desgastar, por dentro estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos leves e momentâneos sofrimentos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais do que todos eles. Assim, nós não fixamos os olhos naquilo que nós podemos enxergar com os olhos físicos, porque isso é transitório. Mas sim fixamos os olhos naquilo que não vemos, ainda que pela fé, porque isso sim é eterno.
os nossos leves e momentâneos sofrimentos vão te produzir para nós uma glória eterna. Há um processo em tudo, e tudo vem para somar, tudo vem para cooperar, tudo vem para amadurecimento, tudo vem para crescimento. Se nós voltarmos 30 anos das nossas vidas, éramos um. E hoje, crescemos, amadurecemos. Quando éramos meninos, agíamos como meninos. E não só questão de infância, 7, 10 anos, mas a questão de maturidade espiritual. A gente tem que deixar o leitinho de lado. Jesus está às portas. E tem crente que até hoje faz beicinho, que se ninguém cumprimentar ele na porta, ele não volta. Aonde está firmada a nossa fé? Em homens? No filho, no pai, no pastor, na mãe, no presidente? Aonde está firmada a nossa fé? Se a nossa fé estiver firmada em Cristo, venha o vento que vier, venha a tempestade, furacões, terremotos, desertos, não interessa. Passa tudo, a gente fica meio assim desnorteado, meio que, né, chacoalhado assim, mas a gente permanece firme. Porque Jesus é a rocha eterna. Então é essa rocha que nos une, pastor. Independente da distância, a gente ainda está de pé, pastor. A gente está vivo. E enquanto houver vida, há esperança. É melhor um cachorro vivo do que um leão morto. Você pega aí um leão, uma tora de um leão, 300 quilos. Aqui tem, a juba do bicho é maior que meu corpo. Olha o tamanho. Só que se ele estiver morto, de nada valerá. Aí você pega um pinche número 0. Aqueles pequenininhos que você senta até em cima dele no sofá que você não enxerga ele. Mas entre um leão morto de 300 quilos e entre um pinche vivo número 0, eu fico com um pinche. Às vezes a gente se sente como um pinche. Parece que passa um trator, um rolo compressor. É na família, é casamento, finança, é desemprego, é dificuldade. É a pessoa que antes vivia com muito, agora está no regrado e olha lá que está contado. Mas maior é o que está em nós, é o que nos une. Esse é o dia que o Senhor já fez. É buscar enquanto ele ainda está disponível. Enquanto ele fala. Se Davi tivesse fixado os olhos só no gigante, ele não tinha vencido. Não. Mas os olhos dele não estavam no gigante. O gigante só era um trampolim para ele. Isso. O gigante só era um trampolim. Ele precisava passar por aquilo ali. Precisava. Mas ele não foi no nome dele, ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então, quando a gente vai no nome do Senhor dos Exércitos e se volta para o Senhor dos Exércitos, a luta, a tribulação, a guerra, você vai, é um trampolim para lá na frente você olhar para trás e falar, poxa, eu sobrevivi. Amém. Então, vou sobreviver aos canhões que podem vir pela frente. Porque é muito importante, sabe, Luciana? Tem um texto da Bíblia que eu gosto muito de Jeremias 33:3. Uhum. Eu gosto muito desse texto. Sim. E eu falo para algumas pessoas esse texto, porque na minha tradução aqui fala assim, ó, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Se eu estou passando pelo processo e no meio do caminho desse processo, nesse processo todo, eu continuo invocando, buscando, as revelações das coisas que estão ocultas, elas vão se manifestando gradativamente na sua caminhada. Ela não vai se manifestar de uma vez só. Uhum. Porque nesse processo tem que haver perseverança. Sim. Porque se não houver perseverança, não tem as revelações ocultas lá na frente do que você poderia estar invocando. Entendeu? E o que acontece? Muitas pessoas desistem. Muitas mulheres desistem do seu casamento, muitos homens desistem do seu casamento. A Mônica tinha tudo para desistir de mim, mas ela nunca desistiu. Se eu sou o que eu sou hoje, e se eu estou aonde eu estou hoje, primeiro a Deus, depois a mulher que eu tenho, com defeitos, com qualidades,
né, com manias, depois de velho fica meio que com mania, mas ela tem sido a nossa coluna, A guerreira. a nossa guerreira, e sempre tem uma palavra, às vezes a gente não quer ouvir, não ouve, mas lá na frente, tudo que ela fala sempre é real, porque ela também é usada pelo Espírito Santo de Deus. Então, é continuar invocando ao Senhor, porque Ele vai responder e vai se revelar e vai se manifestar e vai te mostrar o que está oculto aos nossos olhos, mas aos olhos dele está sempre ali guardado para nós. O que Deus tem reservado para mim, para você. Amém. E para cada um que está nos assistindo agora. O Hugo está lá nos assistindo. Amém. A Luzia. A irmã Luzia está nos assistindo. Vou falar alguns nomes aqui, tá? Me ajuda aí. A Elisângela Admiral, essa menina foi criada junto com a Michele também, novinha, lá em Mimoso do Sul, no Espírito Santo. Tem aqui a Paulinha Tupiara, lá da Missão Castelo. E, olha, tem a Gorete Neuza, tem a Jaqueline Almeida, que é casada com o pastor, meu primo, pastor Rafael, da Igreja Batista Getsemane, em Olaria, no Rio de Janeiro. E tem muita gente aqui, ó. Tem a Ife. Tem a Pauline. A Pabline, o Pereira. Pauline era lá da igreja. Ronaldo Rua, meu primo, lá de Itaipava. Ele é de Rio Novo também, mas lá de Itaipava. A Carol, minha filha, está assistindo. Tem a Marlene, o Daniel Monteiro. A Bispa Alice está aqui, ó. Eu chamo ela de Bispa. Um abraço. Amém. Lopes. Tem mais outra pessoa aqui, Freitas. Olha, tem Fernanda Freitas, a esposa daquele irmão lá, como é que é o nome dele? Que tomava conta das crianças lá, na minha época. Sim. Um abraço, Fernanda. Dá um abraço ao seu esposo aí. Me desculpa aí que eu esqueci o nome dele. Tem muita gente aqui, ó. Quer ver? Olha, quanta gente bonita aqui, menina. Glória a Deus. Olha que maravilha. Fernanda Freitas. Parou aqui. A Cris Giovana, Margarete Borsói. Deus te abençoe aí. O Wilson Barros. Luciano, nós já temos 1h30 de live. Já? 1h30. Deus. Eu não sei quantas horas o Instagram dá para fazer live, que eu também não entendo muito disso, não. Eu também não. Ô, pastor, então, tá muito boa a nossa conversa, graças a Deus. Falar das coisas do céu, quando a gente fala de Deus, o tempo passa e a gente nem vê, né? Então, pastor, por favor, deixa aí uma mensagem para o pessoal que está junto com a gente aí, para os que ainda vão ouvir essa mensagem. Você vai deixar gravada? Vamos gravar, ué. Luciana, é perseverança, né? De fazer como Daniel, né? Estando no estado de escravo, né? De exilado, como diz o outro, não sei se é essa palavra certa, mas estava numa situação que ele poderia ter se entregado aos mandados do rei lá e ter se contaminado. Mas ele não abriu mão, porque ele conhecia o Deus de Israel. Sim. Né? Não abrir mão. Não abra mão, querido, não abra mão. Continue firme, perseverante no Senhor, porque a vitória é certa. Sim. A vitória é certa. Se a vitória não for palpável, mas ela será espiritual. Porque eu prefiro a vitória espiritual do que a palpável. Porque a palpável, ela é passageira. Um dia ela vai passar. Mas aquela espiritual, a qual Deus está reservada para mim e para você, nós vamos receber na glória. Amém. E lá é que vai valer a pena. Claro que a gente pode ter uma vida melhor aqui, pode ter vitórias aqui, pode, é bom, é saudável, é bom ter uma qualidade de vida boa. Mas, querido, tem coisa melhor na eternidade. Nem olhos viram. Persevere em Jesus, porque vale a pena.
valeu a pena para mim, tem que valer a pena para você também, em nome de Jesus. Né? Sim, é A verdade. vida tem isso, altos e baixos. Né? Tem dia que você está bem, tem dia que você não está, mas o que vale é você não tirar os olhos de Jesus. Amém. Autor e consumador da nossa fé. Amém, amém. E agora que eu lembrei, o esposo da Fernanda, Ricardo. Ricardo, um abraço, Pau Ricardo. para toda a obra. Majesté, Me sinto abraçado. Nossa, Ricardo, abençoado. Tem tantas E pessoas na Missão Goiânia tem que, assim, muitas. para falar nome fica difícil, mas olha, É ruim porque a gente não vai lembrar de todos, né? e foi assim, uma comunidade que, nossa Deus, que foram duas comunidades que me marcou muito assim, aí em Belo Horizonte. Foi a Missão Castelo e a Missão Goiânia. Eu tenho assim uma imensa gratidão a Deus por tudo que Ele fez por mim nesses dois lugares. Tanto lá atrás, né, quando tudo começou também, na Igreja Batista Nova Emaús, mas a missão Castelo e a missão Goiânia, eu estava totalmente mergulhado, né? Mergulhado ali, envolvido. Eu amo, eu continuo amando aquilo que eu fazia aí, continuo amando, porque eu vou fazer. E tenho feito, em nome de Jesus, eu tenho feito. Amém. Não na mesma proporção, mas eu tenho feito, assim, individualmente. Eu tive o privilégio, assim, só rapidinho para a gente concluir, eu tive o privilégio de conhecer um irmão aqui, chamado Nivaldo. Pensa numa pessoa top de linha. A gente se encontra nos lugares onde eu compro peça, a gente fica falando só das coisas de Deus, só das coisas de Deus. E a gente se fala pelo WhatsApp e eu ligo para ele sempre, ele me liga. Então, você tem todo o envolvimento das coisas de Deus, sabe? E é maravilhoso. E quando você prega para uma pessoa, que a pessoa fica com os olhos butucados assim para fora, querendo saber mais. Então, é um tempo novo na minha vida aqui nos Estados Unidos. Amém. E eu creio que grandes coisas ainda virá para mim aqui, em nome de Jesus. Eu não penso, sabe, Luciana? Claro que o dinheiro, você precisa do dinheiro. Mas, assim, o desejo do meu coração não é isso, é o reino. São pessoas, cuidar de pessoas. Aqui eu estou cuidando da minha família, graças a Deus, mas eu preciso de um povo para cuidar. E ora aí, me ajuda em oração, porque eu preciso de um povo para cuidar, em nome de Jesus. Tenho cuidado de algumas pessoas, falado, né, acompanhado, assim, não muito de perto, porque aqui é uma correria, 12 horas de trabalho por dia, as pessoas trabalham muito. E quando chega sábado, 3 horas da tarde, você sai do serviço, você quer um pouco de sossego, né? Mas eu creio que haverá um novo tempo, haverá um novo dia para nossas vidas. Você também aí, em nome de Jesus, você vai experimentar mais de Deus nesse novo tempo. Amém. E a todos vocês que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. Isso. Haverá um novo tempo na vida de vocês, na sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue semeando, porque a semente que você planta hoje, você pode não colher o fruto lá, mas os seus vão colher, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos vão colher, em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje nós falamos sobre buscar o Senhor enquanto se pode achar, e tem um versículo em Mateus 6,33 que fala sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o texto segue dizendo que todas essas coisas, segundo o texto, as nossas necessidades básicas, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, mas enfim, Ele é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Porque sem Jesus, nada podemos fazer. Ele é o caminho, como foi dito pelo pastor, a verdade e a vida. Então, se estamos aqui respirando, compartilhando essa palavra e vocês estão nos ouvindo, é porque a misericórdia dele se renovou nesta manhã de sábado e tem nos sustentado. Então, que nós possamos buscar a face de Deus. Existem muitas pessoas que buscam as mãos, o que Deus pode dar.
Mas aquilo que vem na sua mão, facilmente ela se perderá. Mas a face, a presença, a paz, a cura para a alma, a libertação espiritual, a salvação, são coisas extraordinárias que todos nós precisamos e o dinheiro não compra. Precisamos pagar água, luz, telefone, internet, senão a gente não teria esse sinal. Mas, primeiro, a pessoa de Cristo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. A Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo, porque ele fica triste. Às vezes as nossas atitudes, os nossos olhares, pensamentos, escolhas, o tempo que a gente gasta por dia. Então, que em nome de Jesus a gente possa buscar a face do Senhor. Porque ele mesmo fala, né? E se meu povo, que se chama pelo meu nome, ao processo aí, primeiro, ó, se humilhar, tem que humilhar, orar, buscar a minha face, não as mãos, a minha face, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, mudar o caminho. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O povo, pastor, quer colher sem plantar. E outra que quando planta vento, quer colher milagre. É impossível. Tem que plantar pela fé. Porque o justo viverá pela fé. E é pela fé que nós estamos aqui compartilhando essa palavra. Olha só, aqui em Romanos 12, verso 12, fala assim, olha, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Paciência, perseverança, orar sem cessar, receitas básicas para uma vida de qualidade que te une a Cristo aqui e na eternidade. Nada trouxemos e nada levaremos. O que importa é a presença, que pode gerar o que precisamos e, mais do que isso, cura para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Então, pastor, eu agradeço demais esse momento. A vontade da gente continuar falando, né? Que vai vindo tanta coisa na cabeça. É muito bom. É muita coisa, porque tem um jovem, ele não é tão jovem, mas lá no Espírito Santo, lá na minha cidade. E eu sempre falei para ele, rapaz, você tem chamado, é Alex o nome dele. E tem muitos anos que eu venho falando com ele, é muito. Quando foi um tempo atrás, um dia ele me passou uns áudios chorando, que Deus estava falando com ele, me agradecendo e tal. Voltou para Jesus. Ótimo! E uma outra pessoa que eu conheci também aqui, chamado Lucas, do Rio de Janeiro. Ele trabalhou na companhia lá comigo lá. É um menino também que eu estou acompanhando também, um menino de Deus, assim. O negócio dele que ele queria casar, casou agora, está no céu. Falei, glória! Serve o Senhor aí, em nome de Jesus, está trabalhando em São Paulo. O cara passou em todos os concursos que ele fez. Passou no concurso em São Paulo, passou no Rio e escolheu São Paulo para trabalhar. Passou no Corpo de Bombeiro. E eu falando com ele, rapaz, bota Deus no centro da sua vida, que tudo vai acontecer. Aí ele falou, rapaz, eu sou doido para casar com a minha noiva, com a minha namorada, que não sei o quê. Eu falei, você vai casar, rapaz, vai casar. Quando foi há pouco tempo, ele falou, rapaz, casei. Aí me passou até mensagem, né? Falei, glória a Deus, agora ele está feliz. Andou meio angustiado. Eu falei, calma, tudo vai se encaixando. Então, Deus vai te dando pessoas de longe, sei lá, tão longe, para você cuidar. E é maravilhoso, eu tenho cuidado, sabe, Luciana? Isso que importa. O que importa é que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Só quero te dar uma notícia, hein? Dia 15 de maio, com fé em Deus, eu estarei no Brasil. Olha, vai ter pão de queijo e café. Queimadinha! Queimadinha com pão de queijo! Que coisa boa! Oh, amém, amém. Que o Senhor nos dê essa graça. Desse vírus aí, mas... Oh, que maravilha! Vou lá na missão, que aí eu vejo todo mundo. Vou na missão Castelo, vou na missão Goiânia, depois eu vou para o Espírito Santo ver minha mãe
e ver algumas pessoas também lá que são importantes na minha vida. Ver meu sogro, Oh, que bênção! vou ver todos os meus familiares, Oh, minhas irmãs, vou lá ver todo mundo lá, em nome de Jesus. vê seu Fusca azul. Não, Fuscão verde, é verde, menina, é verde. É verde, para mim era azul. Já está em ponto de bala lá para mim andar nele. Oh, que coisa boa! Vou que nem coisa boa! Vou andar de Fuscão. Matar a saudade, né? Vou para o Espírito Santo de Fusca, se Deus quiser. E andar amém, aí, amém. De Fusca, né? Oh, maravilha! Que Deus abençoe, sim. Olha, ó, queimadinha com porco. Aí, ó, Hugo aí, ó. O Hugo que gosta. O Hugo não vai, não. O Hugo não vai, não. A Patrícia também entrou aí, falou que estava com saudade do senhor, a Patrícia. Né? Que coisa boa, pastor. Nós vamos ver essa Graças turma aí, se Deus quiser. Ó, vai lá na missão Goiânia e na missão Carcela que vocês vão me ver, viu? Que eu não vou andar muito, não, hein? Isso, amém. Vou ver se o pastor Josué deixa eu ir lá na missão Goiânia, né? Deixa. A igreja do pai, ele deixa. Mas que alegria, tá bom, viu, Luciana, querido? foi muito bom fazer essa live. Abençoe. Deus te abençoe amém. muito e te guarde aí. Continue aí nessa caminhada que os lugares altos é Deus quem coloca. Mesmo os homens não querendo que a gente chegue, mas os lugares altos que estão reservados para nós e para aqueles que têm o coração em Deus, Deus coloca lá. No tempo dele ele vai devagarzinho, vai chegando, é igual mineiro, né? Um degrau de cada vez. Mas chega. Com certeza chega. E a todos que amém. estão nos acompanhando aí, querido, você vai chegar em algum lugar com Deus. Sem Deus, você vai chegar também em algum lugar. Mas com Deus, você chega no lugar melhor. E vai mais longe. Aleluia. Que Deus abençoe. Amém, com certeza. Que Deus abençoe muito a sua vida, a vida da Mônica, amém. A Carol, a Manu, a Michele, as netas, o Arthur, o Rodolfo, o Ricardo. Que a graça de Cristo seja sobre toda a sua família, dê muita saúde, proteção e presença de Deus é o que a gente tem de mais precioso, que nunca falte o óleo sobre a cabeça de vocês. Amém. Eu abençoo também cada vida que entrou aí, participou conosco, cada pessoa que vai ouvir essa palavra depois, que terminar essa live. Enfim, a palavra é do Senhor e ela não volta vazia. É verdade. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero fazer uma breve oração antes da gente dar aquele último tchau, agradecendo a Deus porque há mais de um ano o Senhor propôs essa live, quando eu fiz Instagram. Luciana, agora a gente pode fazer a live. E o tempo foi passando, e Deus preparou esse dia para que nós estivéssemos aqui unidos apesar da distância, mas compartilhando o que nos mantém de pé, essa palavra. Então eu quero agradecer a Deus nesse momento. Eu te agradeço, Senhor, amém, porque o que nos une é maior e mais forte do que as lutas e as dores deste presente século. A tua palavra fala que, de fato, teríamos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E em teu nome, Jesus, nós somos mais do que vencedores, pelo teu amor rompido ali na cruz do Calvário por nós. Eu te agradeço pelo teu precioso, querido, santo e amigo Espírito Santo, que de fato está conosco. Obrigado pelo pão de cada dia, pelos anjos que nos guardam. Obrigado pelo teto que o Senhor nos dá. Amém. Obrigado, Pai, porque se estamos de pé, é porque ainda tem propósito. Amém. Ainda tem planos e sonhos do Senhor, porque os seus planos são maiores do que os nossos. Amém. Os teus pensamentos não são como os nossos. E a tua palavra nos garante que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, amém, e nem penetrou o coração do homem o que o Senhor preparou para aqueles que te amam. Amém. Então, Senhor, eu entrego, eu consagro ao Senhor esse momento, essa amém, palavra, e que a tua presença seja rica e transbordante em nós e através de nós. Eu abençoo cada vida que me ouve, cada família representada, que você persevere até o fim,
que você não negocie a presença Amém. do Senhor É por verdade. nada. Não troque a presença por nada, porque só aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Nós te abençoamos em nome do Senhor Jesus. Pastor, Amém. um forte abraço. Fala para o corpo diaconato, né? da igreja, que eu uso a Bíblia que eles me deram até hoje. Ó. Olha! Ai, ó, o João deu aleluia. João entrou, o pastor João Aqui, aí ó. deu aleluia. Vou mostrar a assinatura aqui rapidinho. Cadê a assinatura Isso! do povo? Cadê a assinatura do povo, meu Deus? Jesus, toma aqui, ó. Que legal, pastor. Que coisa boa. Olha! Presente do corpo diaconato, da Missão Goiânia. Que benção! É a Bíblia que eu uso. Todo dia eu leio ela, em nome de Jesus. Tem que afiar, né, pastor? A espada do Espírito. Né? Tem que afiar. Mas que Deus te abençoe e continue te usando, te faça prosperar nessa terra. A Luzia dando glória a Deus aí, ó, diaconisa. É, Luzia. Luzia é a bênção de Deus. Bênção demais João, a família dela. João. Você vê, João já é pastor, hein, minha? Que maravilha. Bênção, hein? É. Ah, até a Neuza, Neuza do Adriano, tá lá no Espírito Santo, lá em Guarapari. Casal também muito abençoado de Deus. Eu vi uma mensagem dessa menina uma vez, menina que eu fiquei apaixonado. Glória a Deus. Nossa, Deus. Muito bom. Amém, amém. Tá bom, Luciano. Amém. Deus te abençoe. Ô, pastor, um abraço. Dá um abraço no maridão aí. Dou. Estamos juntos na mesma fé, no mesmo espírito. Amém. E se a gente não se vê aqui, a gente se vê no céu um dia, em nome de Jesus. Amém. A gente não sabe o amanhã, né, pastor? É por isso que foi esse tema, buscar enquanto se pode achar, né? Porque o importante é estar com ele, o resto é detalhe, né, pastor? Eu quero até ir, mas estou pedindo ao Senhor que eu deixe ver meus netos crescer, pelo menos com 12, 15 anos. Amém. Pede um pouquinho mais. Estou pedindo mais. Eu pedi com 20, né? Mas já estou com 62, já vai estar com 80, já está na hora, né? Não. Aproveita. Não, mas aproveita. Eu quero ver eu quero ver o Arthur jogando bola. Nossa, que delícia, hein? Se Deus quiser, Deus vai me dar esse privilégio, ver minhas netinhas formando aí. Se Deus quiser, a Manu casando, quem sabe? Tô ficando velho, a Manu já está com 18 anos. Já é de maior. É. Que bênção, hein? Mas tá bom, Luciano. Vamos deixar para falar mais numa outra live. Vamos marcar, sim. Que Deus abençoe. Um abração Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Amém. Um abraço e até breve, se Deus quiser. Amém. Amém. Com Deus. Dia 15 de maio a gente se vê. Amém. Tamo junto. Glória a Deus. Tchau. Tchau. Desliga aí que eu não